Olá, gente, tudo bem? Vamos lá dar continuidade a mais um tópico do nosso curso em enfermagem, em urgência e emergência. Nós estamos no módulo 3 e hoje nós vamos falar sobre o tópico 1.2, que está falando sobre o perfil epidemiológico da população idosa. Do ponto de vista demográfico, envelhecer significa aumentar o número de anos vividos, né? Então, sabe-se que hoje, né, se nasce menos do que antigamente. Hoje as mulheres elas estão preferindo ter no máximo 2 filhos. Isso significa que a população também, né, está envelhecendo, está sendo bem diferente. Então hoje nasce menos e se envelhece mais. Segundo o Ministério da Saúde, o perfil epidemiológico da população idosa tem como característica 3 cargas de doenças, com fonte predominante, tá? A predominância dessas doenças, das doenças crônicas. A dominância de elevadas mortalidades e morbidades por condições agudas resultantes de causas externas. Os estudos que falam sobre a longevidade, que é o tempo em que a pessoa vive, né, de saúde do idoso, listou os 5 diagnósticos mais frequentes entre essa parcela da população, na seguinte ordem. Primeiro, hipertensão, lembrando que é uma doença silenciosa, geralmente, né, é uma doença que tem ali um histórico familiar, ou você pode desenvolver por conta de maus hábitos alimentares, estresse, sedentarismo e outros fatores. Dores na coluna, artrite, depressão e diabetes. Além disso, as quedas são a 6ª causa de morte em idoso, conforme aponta o Ministério da Saúde. Os motivos que colocam esse grupo em situação de risco, né, que são os mais vulneráveis, são além de doenças comuns da idade avançadas e dos efeitos colaterais das medicações, né? Então, se entende-se que, com o passar dos anos, nós vamos perdendo a nossa mobilidade, né? Nós vamos perdendo ali a nossa coordenação motora e também, por conta do uso de muitas medicações, né? Os efeitos colaterais dessas medicações podem ser tontura, náuseas. Então, essa pessoa esse idoso, ele vive constantemente com um mal-estar, por conta de tanta medicação que ele precisa tomar para poder ter uma qualidade de vida. Grande parte dos idosos são portadores de disfunções ou doenças orgânicas. Contudo, devemos destacar de tal quadro, né, que esse quadro não significa necessariamente limitações de atividades restritas, de participação social ou desempenho de papel social. Então, entende-se que não é porque esse idoso, né, ele tem várias doenças, tipo diabetes, hipertensão, depressão, coluna, né, não tem tanta mobilidade, mas que ele precisa ser isolado da sociedade. Pelo contrário, aí sim que nós temos que incluir esse idoso, né, em todas as atividades para que ele possa se sentir útil novamente. Com as alterações causadas pelo processo de envelhecimento, é fundamental que o indivíduo tenha o acompanhamento do médico, evitando o agravo das condições fisiológicas, bioquímicas e psicológicas na terceira idade, tá? Lembrando que quando se chega na terceira idade, existem vários fatores que podem fazer com que esse idoso desenvolva principalmente a depressão. Um dos fatores é o fato dele não sair mais para trabalhar. O idoso, ele passou a vida inteira trabalhando, né, trazendo o sustento para casa, ou até mesmo fazendo o papel de pai e de mãe, no caso das mulheres, né? Então, quando ela se vê, ou o idoso também se vê numa situação de que ele não tem mais que ir trabalhar, que ele não precisa mais trazer esse sustento para casa, ele começa a se sentir inútil. E isso aí faz com que esse idoso comece a desenvolver, né, uma depressão. É importantíssimo que os familiares fiquem atentos, tá, para os sinais. Isolamento, começa a parar de comer, né, começa a ser mais retraído, não quer sair de casa, começa a não ter mais cuidado com a sua higiene. Isso é importante ser observado. Lá no tópico 1.3, nós vamos reconhecer, tá, as principais patologias que acometem a saúde do idoso. As doenças crônicas que mais afetam os idosos, né, são a hipertensão e a diabetes, como nós falamos anteriormente.
Ainda também tem as doenças, né, de articulações, que são as ortoartrite, as doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, Alzheimer e o mal de Parkinson, tá? Lembrando que o Alzheimer e o mal de Parkinson é uma doença que ela vai destruindo, né? O Alzheimer, principalmente, ela vai destruindo ali as memórias recentes, tá? Então, o idoso, ele lembra de tudo lá no passado, mas as memórias dele recentes, ele começa a esquecer, até que ele esqueça tudo. E isso é um processo muito doloroso para a família e também um processo doloroso para esse idoso, que ele tenta lembrar ou até mesmo ele quer participar e aí ele já não consegue mais. O mal de Parkinson é quando o idoso ele começa a ter uma disfunção, né? Começa a não ter mais o controle sobre os movimentos. Então é um processo, né, que atinge o sistema nervoso, e aí esse idoso ele começa a ter movimentos involuntários na mão, dependendo da situação, pode ser leve ou mais severo. As penopatias também, né, crônicas com doenças que são os DPOCs, que são as doenças pulmonares obstrutivas crônicas. E o câncer, além das doenças crônicas, verificam-se também vários estados de complexo, denominando, né, que são eles podem ser denominados de síndrome de fragilidade e síndromes geriátricas. Então, né, esse idoso ele já cumpriu todo o papel dele na sociedade, mas no final da sua vida ele tem uma carga muito grande. E isso é importante dentro da nossa profissão, que é a arte do cuidar, tá? A enfermagem. Nós temos que ter um papel fundamental nesse processo, principalmente quando esse idoso buscar a nossa ajuda. Nós temos que acolher, nós precisamos acolher não só o idoso, como a família, orientar a família e acolher esse idoso. As síndromes geriátricas são conhecidas como 7 incapacidade cognitiva, incapacidade comunicativa, incapacidade postural, incontinência de esfínteres, né? Esse idoso ele começa a ter incontinência urinária, pode também não ter outro tipo de incontinência, hitrogenia, imobilidade e insuficiência familiar, que para mim é considerada uma das piores. E são as maiores, eles são, né, um dos maiores, que são os preditores de mortalidades do que as doenças crônicas. Essas são, né, os idosos, eles morrem mais em relação a esse tipo de incapacidade do que com as doenças que são as doenças crônicas, que são as doenças diabetes, né, hipertensão, ou até mesmo as doenças neurológicas. Então, essas são uma das piores, que podem desencadear depressão, então, e uma morte, né, bem dolorosa para esse idoso, no sofrimento. Então, é importante que a gente saiba lidar com esse processo, para que esse idoso ele não sofra tanto, tá? Eu sei que hoje a gente jovem, né, não tão jovem que a professora não é tão jovem assim, mas os jovens hoje, eles gostam muito de viver o momento. E aí esquece que um dia vai ser eles, né? É importante a gente ter isso como padrão para a nossa vida. O que eu não quero que faça comigo, eu não quero fazer com os outros, né? Eu não tenho que fazer com os outros. Então, dentro da nossa área, é importante a gente saber que quando o idoso ele chega numa certa idade, ele passa a ser como criança. Assim como nós temos que ter paciência lá com as crianças na hora de funcionar, né? Ter que ter todo aquele cuidado, ter que ter um manejo ali para cuidar dessa criança, da mesma forma a gente vai ter que ter esse manejo para cuidar desse idoso, tá? Principalmente quando ele não tiver os familiares por perto, porque ele não vai ter ninguém que defenda. A síndrome de fragilidade não é uma doença, mas uma condição complexa de fundo genético e neuroendócrino e que sofre a influência das doenças crônicas, né? As doenças crônicas, diabetes, hipertensão, cardiopatias, e faz o idoso mais vulnerável às complicações agudas, com mais dificuldades e impossibilidade de recuperação. Então, quando esse idoso ele tem essa síndrome da fragilidade, ele demora um tempo a mais, tá, para se recuperar. Lembrando que quando nós estamos na fase, na melhor idade ou na terceira idade, né, nós já não temos mais uma capacidade de regeneração. Nós perdemos, né, tudo isso porque nossas células estão envelhecidas. A doença de Alzheimer trata-se de um tipo de demência, mas que provoca uma deteriorização progressiva global.
é irreversível de algumas funções cognitivas. Então, significa que não tem volta, tá? De pouco a pouco você vai perdendo, né? O idoso vai perdendo a capacidade de algumas funções cognitivas. Doença de Parkinson também é degenerativa e progressiva, afetando partes cerebrais. Ela altera principalmente o movimento do corpo, provoca tremor, lentidão, desequilíbrio, falta de reflexo e até rigidez involuntária dos membros. Então, possa ser que esse idoso fique com tremor na mão, possa ser que esse idoso fique com tremor nas pernas, então ele não tenha mais força para segurar as coisas, porque está comprometendo todo o movimento do seu corpo. O acidente vascular cerebral, que o AVC, né, é uma das doenças mais comuns em idosos, além de ser uma das maiores causas de mortes ou de incapacidade física mental. Então, esse idoso, né, se ele sofrer ali um acidente vascular encefálico ou um AVE, né, um AVC, como as pessoas podem, tem duas formas de nomenclatura, esse idoso ele pode ficar lesionado, ele pode ficar acamado, e um idoso acamado, ele desenvolve outros tipos de doença, que também faz com que ele possa ali desenvolver uma doença muito mais grave, e aí vinha a óbito. É uma espécie de derrame cerebral e os sintomas incluem problema para andar, falar ou até mesmo compreender as coisas. Então, esse idoso, além dele perder a capacidade dele, ele não vai mais poder se comunicar, ele também não vai mais poder entender o que nós estamos tentando falar com ele. Ele se torna um ser ainda mais indefeso, que precisa ainda, né, mais de cuidados. A hipertensão arterial tem origem genética ou causa por estilo de vida pouco saudável. Como eu falei lá na frente, né? Ou você pode ter a diabetes, que é um histórico familiar ali, que a mãe tem, o pai tem, então isso aí você herda, né? Ou também pode ser mesmo só por conta do seu estilo de vida. Comida, má alimentação, com muito sódio, e aí é sedentário, não faz atividade física, né? Bebe, fuma, todos esses fatores façam com que você possa desenvolver uma hipertensão. Lembrando que ela é uma doença silenciosa e aí ela pode apresentar cedo ou tardio, isso não é regra, tá? Mas que ela precisa ser diagnosticada para que você faça o uso da medicação. Eu sempre costumo dizer que quem tem doença crônica tem que tomar a medicação até o último piscar dos olhos, para que ela possa ter uma qualidade de vida. Não significa que você tem hipertensão e diabetes que acabou a sua vida. Pelo contrário, você pode tornar a sua vida muito boa, mas se você cumprir tudo aquilo que tem que ser feito. Daí começa a ocorrer, né, o aumento anormal da pressão arterial. Isto é a pressão que o sangue faz ao circular pelas artérias. Está muito ali atrelado a diabetes, está muito atrelado também a hábitos alimentares. A diabetes também pode ser hereditária e é uma espécie de hiperglicemia, ou seja, quando há uma concentração maior de glicose no sangue, tá? Lembrando que nós temos a diabetes tipo 1 e a diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é quando você já nasce ali com uma deficiência, tá? O pâncreas não produz insulina, e a diabetes tipo 2 é por maus hábitos alimentares. Os sinais mais comuns são fome, sede, perca de peso, fraqueza, fadiga, vontade de urinar várias vezes, bem como náuseas, vômito e mudança de humor. Fiquem atentos para todos esses sinais. A infecção urinária é o nome de uma série de enfermidades causadas pela ação de micro-organismos, normalmente bactérias do trato urinário. A partir dos 50 anos, com o crescimento da próstata, os homens também podem sofrer com esse problema. Então, é muito comum, né, que os idosos começam a ter infecção urinária e também começam a ter a incontinência urinária, né? É importante que a gente fique atento a esses sinais, porque o idoso, nessa melhor idade ou na terceira idade, ele precisa muito, muito do cuidado da equipe de enfermagem, tá? Ok? Isso é...